Meditando com os florais, Sistema Bach. Olá, tudo bem? Hoje vamos meditar com o floral Centering. Fechando os olhos, respirando profundo, pelas narinas, inspira, expira, inspira, expira. Ainda de olhos fechados, vai soltando o corpo, relaxando. Continua respirando profundamente. E eu vou ler uma frase agora, que é para a gente meditar sobre esse floral. E você só ouve, sem julgamentos, e acolhe no coração, tá bom? A frase é: eu sirvo os outros sendo verdadeira comigo mesma e respeitando minhas próprias necessidades. Eu digo sim para o meu eu. Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Agora eu vou comentar alguns estados negativos que a gente às vezes passa na vida, né? E este floral ajuda a resolver. Então ouça bem e verifica. Pode ser que você tenha algum deles, ok? Sempre ouvir sem julgamento, ok? Por exemplo, esse floral ajuda quando a gente tem medo de dizer não, quando não conseguimos impor limites, quando nós somos influenciadas facilmente, quando a gente fica muito preocupada com o problema dos outros, quando a gente tem compulsão de agradar a todos, fica ali muito servil, boazinha, bobinha, fica se martirizando, deixando os outros ser tiranos com a gente fica meio carente de reconhecimento e aceitação. Acaba que a gente vira vítima de manipulação e abuso. A autoestima fica baixa, sentimos fraqueza do nosso ego e ficamos submissas, né? Às vezes sentimos-nos dominadas pela opinião dos outros e ficamos negando as nossas próprias necessidades, ficando também muito cabisbaixo, ok? Respira profundo. Agora eu vou falar algumas frases que são perguntas. E nessas perguntas você não precisa responder. Só pensa nelas com muito carinho e respeito. Acolhe no seu coração, sem julgamento. Essas perguntas, a sua mente que vai responder elas, ok? Então você não precisa responder, você só presta atenção. Vamos lá? Inspira. Você poderia se permitir sentir tudo o que você sente neste momento? E você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo o que você sente? E você poderia mergulhar profundamente na origem desses sentimentos? E você poderia ver se você precisa realmente desses sentimentos? E você poderia soltar, deixar isso sair e ir embora? Quando? Respira profundo. Agora eu vou comentar com vocês onde nós queremos chegar com o estado positivo deste padrão, deste floral. Ele vai nos ajudar a alcançar esse padrão, ok? Só respira, de olhos fechados ainda. Bem, o estado positivo desse floral, ele nos ajuda a ter capacidade de dar sem se negar as nossas próprias necessidades. Ele ajuda a gente a expressar opiniões verdadeiras, defender nossos pontos de vista, ter um bom desempenho, por exemplo, em reuniões, ter contato com os nossos desejos mais íntimos, ter capacidade de seguir o próprio caminho com determinação e energia, sem se deixar influenciar pelas opiniões dos outros, ok? Respira profundo. Respira. E agora eu vou fazer mais algumas perguntinhas que não é necessário você responder,
Deixa que a sua mente pense, acolha no seu coração sem julgamentos e a sua mente vai procurar essas respostas sozinhas e vai tentar solucionar esses problemas, ok? Vamos lá? Respira. Você poderia dar as boas-vindas a todos esses sentimentos positivos que acabamos de falar? E você poderia escolher e decidir se abrir para essas novas possibilidades? E você poderia aceitar tudo isso de bom que nós falamos agora? E você poderia respeitar e acolher todas essas lindas palavras que falamos? E você poderia se permitir sentir tudo que você sente nesse momento? E você poderia permitir se você precisa desse sentimento? E por qualquer que seja motivo, você poderia soltar também e deixar isso sair? Quando? Respira profundo. Mais uma vez. Mais um pouquinho de perguntas, só ouve. E você poderia se permitir ter determinação e realização pessoal? E você poderia se permitir resgatar sua individualidade, independência e amor próprio? E você poderia se permitir ser assertiva e ter firmeza nas suas convicções? E você poderia se permitir aprender a dizer não e sustentar a sua opinião? E você poderia se permitir pedir cooperação, respeitar os próprios limites? E você podia ter mais autorrespeito, admiração e valorização pessoal? E você poderia aceitar tudo que nós falamos até agora? Você poderia dar as boas-vindas a esses sentimentos? E você poderia se permitir sentir tudo que você sente nesse momento? E você poderia também, por qualquer que seja o motivo, soltar e deixar isso sair? Quando? Respira profundo. Repete comigo agora, pode ser mentalmente ou falando. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Mais uma vez para reforçar. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Respira. Muito bem. Bem, uma dica extra, você só de olhar para essa florzinha que é o floral, o Century, você já tem efeitos terapêuticos que ela consegue passar através da sua imagem, tudo bem? E se você tiver vontade de passar por uma terapia floral, eu sou terapeuta floral e podemos conversar. Envie uma mensagem para mim, terei o maior prazer em responder ou tirar suas dúvidas, ok? Me acompanhe pelos canais aí que já estão descritos aqui, tudo bem? Muito obrigada. Namastê.